Estando já em pé, podemos lermos a palavra do Senhor em Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Tiago capítulo 4, versículo 8, que nos diz a palavra do Senhor. Somente quero ler a parte A do versículo que nos diz. Todos acharam aí? Amém? Amém. Tiago capítulo 4, parte A do versículo 8, que nos diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Amém. Pode se assentar, adorando o nome do Senhor. Amados, nesse momento de alegria para mim, e de satisfação, honra, aonde o pastor Eliseu tem me dado a honra de estar aqui nesta noite para falarmos, pregarmos um pouquinho a palavra do Senhor, e agradecer pela vida da esposa do pastor, a irmã Miriam, que Deus abençoe ela, essa família maravilhosa, os dois filhinhos, que benção. Filho é herança, e herança de Deus. Aleluia. E já falando de filho, vemos que família é a menina dos olhos de Deus, e devemos de cuidarmos, zelarmos, porque Deus tem nos dado uma família, tem nos dado um jeito para que vivemos em conjunto. E Deus tem nos feito, desde o início, para que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Então Deus, Ele tem nos amado de uma maneira muito maravilhosa, e tem nos feito aqui. Hoje também estamos numa família. Igreja é família. Aleluia. E muitas vezes nos pegando a pensando que nós não só temos a nossa família em particular, mas temos a igreja, que é a nossa família também. Meus queridos amados, nesta noite eu fico alegre pensando, e comecei a meditar nesse versículo, aonde a palavra de Deus fala muito forte conosco. Fala comigo, fala com você. Qual é? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Eu tenho sempre visto e meditado ali o versículo da Bíblia, o texto áureo, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Irmãos, quando nós começamos a vermos o amor de Deus e o meio que Ele tem ajeitado para que nós ficamos pertinho dEle, para que nós o adoramos a Ele, para que nós ficamos pertinho dEle, Ele tem nos chamado a atenção. E nesse versículo tem falado muito claro: chegai-vos a Deus. Aí nós
temos que pensarmos e vermos qual é a nossa distância que estamos diante do Senhor, como que estamos agindo, como que nós estamos nos preparando para cada vez mais estar perto de Deus. Eu me alegro e podemos falarmos de alguns homens que se esforçaram, que fizeram um compromisso de estar perto de Deus. Então queremos nesta noite pregar com muita tranquilidade e podemos ver o semblante dos irmãos da igreja com muita atenção para ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus me faz me lembrar agora que quando Daniel chegou, ainda jovem na primeira leva, foi levado escravo para o Egito, para a Babilônia, mas do que ele chegou lá, ele fez um compromisso com Deus, ele fez um propósito. Olha aí, irmãos, por isso que é bom a gente pensar, ler e ver. Quando falam o homem, incluindo as mulheres, tem o compromisso de ficar pertinho de Deus, de querer fazer a vontade de Deus. Aquele jovem, conhecendo Deus que servia, ele colocou em seu coração, junto com os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se contaminar com os manjares do rei. Aleluia! Então, irmãos, olha aí que exemplo de vida daquele jovem. Vemos aí bastante jovens, e o exemplo daquele que ele colocou no coração de não se contaminar. Então eu digo que para servir o Senhor, para ir para o céu, não é fácil, é difícil, é complicado, mas quando vamos buscar auxílio de alguém, de pessoas que já viveram e deixou exemplos, aí fica fácil. Aí nós seguimos exemplo daquelas pessoas que quis ficar pertinho de Deus, que fez compromisso com Deus. E aquele jovem, ele colocou no seu coração de não se contaminar. E a igreja conhece a vitória que aquele jovem teve, porque ele não se contaminou, ele ficou pertinho de Deus, sempre falando com Deus, e ainda ele tinha um compromisso com o seu povo. Ele, aonde ele estava ali, ele virava para Jerusalém, e ele tinha um costume muito bom. 3 vezes ele orava por dia, intercedendo pelo seu povo. Vê aí, amada igreja, como é gostoso, como é maravilhoso nós termos o compromisso de ajudar alguém em oração, de estar intercedendo por alguém. E a vitória que nós achamos que seria de outra pessoa por quem nós oramos, não, a vitória é nossa, a vitória é daquele que ora também. Aleluia! Amados, é gostoso quando nós vamos vermos na história que Daniel, ele tinha um compromisso e ele honrou o compromisso. Então é gostoso nós sabermos que nós fez um compromisso com Deus e nós vamos honrá-los, de estar adorando, estar glorificando, estar falando, ora vem Senhor Jesus. Aleluia! Vemos também, irmãos, que Daniel, quando ele estava em apuro, ele não deixou, ele continuou orando. Aleluia! Ele continuou buscando ao Senhor.
saiu um decreto lá que, se fosse pego uma pessoa intercedendo, orando a outro Deus, a não ser o rei, seria jogado na cova dos leões. E Daniel, ele sabia desse decreto, ele sabia dessa ordenança do rei. Ele não parou de orar, ele continuou a orar. Eu faço uma pergunta: você sabe da dificuldade ou do problema que você está passando, mas tenha o compromisso de continuar orando, de continuar buscando ao Senhor. Aleluia. O rei, que era amigo de Daniel, até ficou trêmulo quando falou: meu amigo, foi ele que está orando. Fizeram uma armadilha para que pegasse a Daniel, mas ele continuou. Quantas armadilhas está tramada, está sendo feita para que nós desistimos, para que nós não prossigamos, para que nós não andamos, mas nós sabemos disso. Prossigamos orando e pedindo a misericórdia de Deus. Amados, uma coisa que me chama a atenção é que Deus é Deus para dar vitória para os seus. Daniel, ele não temeu a cova dos leões, porém que ele falou: se os leões me comerem, simplesmente vou ser uma alimentação dos leões, mas não vou negar o meu Deus, eu não vou negar o meu Senhor. Vê aí o compromisso daquele jovem. Mas ele foi jogado na cova dos leões. Chegando lá pela manhã, o amigo seu, o rei, procurou para ele: Daniel, por acaso o teu Deus te livrou dos leões? Ele falou: vive, ó rei do Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor me guardou. Aleluia. Vê aí, irmãos, como é gostoso, como é prudente nós continuar com a nossa fé, nós continuar com o nosso cuidado perante o Senhor. Deus tem cuidado para conosco. Deus provou, não livrou Daniel da cova, porque a cova era simplesmente uma cova, mas Deus livrou Daniel, foi de ser comido pelos leões. Aleluia. Você viu aí, irmãos? Uma cova é um buraco, mas os leões eram uma fera que podia devorar aquele servo do Senhor. O Senhor está pronto para te livrar de problemas maiores, dificuldades maiores, de enfermidades maiores, mas nós devemos estarmos aos pés do Senhor, sendo fiel a Deus. Aleluia. E o Senhor tem nos dado oportunidade. O Senhor tem nos dado oportunidade para estar aos seus pés. Faz-me lembrar o Espírito Santo que quando Isaías foi chamado para ser profeta, anunciar a palavra de Deus, ele por um tempo deixou de ser profeta e foi trabalhar com o tio. Mas certo dia o tio morreu e ele teve que deixar o reinado, e ele teve um encontro com Deus em um lugar aonde ele viu a glória de Deus, e os anjos serafim voavam de um lado para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. E ali a glória de Deus se manifestou, e ele, olhando para aquela mensagem, ele ouvindo aquela mensagem, aquele louvor, e ele não podia louvar, ele não podia
Senhor. E ele começou a fazer um exame de consciência e ver o que está acontecendo. Os anjos estão adorando e eu não posso adorar. Mas ele olhou para si e ele falou: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Amada igreja, isso me chama a atenção, porque aquele homem, aquele profeta, ele olhou para si primeiro. Ele não apontou o dedo para fulana ou para o ciclano. Não, ele olhou para si e ele viu que estava em falta diante de Deus. E ele falou: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. E quando ele viu a sua miséria, então Deus mandou um anjo e queimou os seus lábios, queimou os seus pecados, queimou as suas transgressões. Aquele homem que estava fraco, aquele homem que estava sem força, não podia dizer nada. Ele já começou a dizer: Deus falou, quem enviarei para pregar? Quem enviarei para anunciar? Ele já falou: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. É isso aí, igreja. Quando nós olhamos para nós e procuramos nos corrigir, a nos alimentar com a palavra de Deus, o Senhor está pronto para nos levantar. O Senhor está pronto para nos segurar com as suas mãos. Aleluia. Por isso que é gostoso, por isso que vemos o grande amor de Deus se manifestando em nossas vidas. Quando nós não largamos, quando nós prosseguimos adorando o Senhor. O profeta Oséias, ele falou que nós conhecemos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Por isso, irmãos, que somos exortados a estar na presença do Senhor, a estar aprendendo a palavra de Deus, porque assim nós venceremos, porque assim nós somos mais do que vencedor. Amado, nesta noite eu também me lembro, podemos falarmos um pouco de Eliseu. Eliseu, que foi sucessor de Elias. Tem uma história que eu acho muito lindo, muito importante, a história de Eliseu, quando ele foi chamado para ser sucessor de Elias. Ele fez o quê? Ele foi firme, ele foi constante ao seu companheiro, passando de uma cidade para outra. E Elias falando: fica aqui. Ele falou: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Ia para uma outra cidade. Quando chegava na cidade: fica aqui. Não, vive o Senhor, que não te deixarei. E foi indo para outra cidade até que chegou do Jordão. Mas quando chegou no Jordão, não ia ficar do lado de cá do Jordão. Precisou passar para o outro lado do Jordão. É uma história linda de fidelidade. É isso, irmãos, que nós precisamos ver. Quando Deus chama e nós aceitamos e nós abraçamos a causa, fica fácil, porque nós temos que querer, nós temos que aceitar, nós temos que abraçar a palavra. Aí dá certo, aí nós chegamos. O que aconteceu com Eliseu, com Elias? Quando chegou, ele tirou a capa, bateu no Jordão, a água se abriu e os dois atravessaram. Como recompensar o seu amigo, o seu companheiro fiel? Elias fez uma pergunta para Eliseu: Eliseu, eu tenho visto a sua amizade, eu tenho visto o seu companheirismo, e o que é que você quer?
Irmãos, isso é lindo, isso é forte. O companheiro falou: o que é que você quer? E ele tinha tanta fé, Eliseu, que ele fez um pedido. Ele pediu uma coisa. Ele falou: eu quero porção dobrada do seu espírito. Aleluia. Olha aí, irmãos, que homem inteligente, que homem sábio. Aleluia. Ele foi sábio em pedir. Pediu um pedido pequeno, mas uma coisa de muito valor. Ele falou: eu quero porção dobrada do seu espírito. Em primeiro lugar, ele creu, ele confiou e ele pediu. Eu faço uma pergunta para a amada igreja: você está crendo? Você está confiando? Então pode pedir. Pode pedir. Aleluia! Pode pedir. Se você está crendo e você está confiando, pode pedir. Mas irmãos, vemos ainda uma coisa para receber, não é de qualquer maneira, e principalmente uma coisa boa. Talvez se você me pedir 10 reais, 20 reais, até 100 reais, opa, fica fácil para dar, né? Não é muito valor, mas aí se aumentar esses valores aí umas dezenas de vezes, aí já vai ficar difícil, vai ficar complicado, né? Mas ele pediu uma coisa e coisa de um grande valor. Aí o que aconteceu? Ele falou: eu quero porção dobrada do teu espírito. E ele falou: coisa não pediste, mas se você ver, quando eu for tomado de ti, aí vai acontecer. Se não, não vai acontecer. Você viu aqui, irmãos, como que é para nós receber? Tem algumas exigências, não é de qualquer jeito. O que aconteceu foi que ele pediu, e o profeta Elias até se assustou com o pedido, mas não era impossível dele receber a bênção, não era impossível dele receber o milagre, não era impossível dele receber o que ele pediu, mas ele tinha que fazer algo. Muitas vezes queremos só receber, mas muitas vezes nem abrimos a mão. Olha, muito forte, né? Muitas vezes queremos receber, mas nem abrimos a mão para receber. Agora, o que foi que aconteceu? O profeta Eliseu começou a caminhar atrás de Elias e olhando o que estava para acontecer. Ele sabia que algo ia acontecer. Ele sabia que Elias ia ser tomado dele. E ele precisava, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas de repente, ele veio um carro de fogo e seus cavaleiros e tomou o profeta. E ele viu aonde caiu a capa. Aleluia. Ali, irmão, foi o segredo da vitória. Aonde ele estava ligado, ele estava atenado no que estava acontecendo. Nós queremos receber um milagre, a bênção, uma vida saudável, uma vida de santidade, uma vida cheia de poder. Nós devemos estarmos voltados, olhando, antenados para o que está acontecendo, para a palavra de Deus. E ele viu quando caiu a capa, no lugar que caiu a capa, ficou fácil. Irmãos, é fácil para nós receber a bênção, é só nós estarmos voltados para a palavra. No que caiu a capa, ele viu e pegou, foi fácil, ele foi avisado. Muitas vezes somos avisados, somos ensinados, e muitas vezes entra no ouvido e sai do outro. É muito perigoso, muito perigoso. Mas quando guardamos, quando prestamos atenção, olha, vai acontecer isso, é assim, e nós ficamos antenados. E foi fácil, ele pegou a capa,
na hora de voltar, o rio tinha se fechado novamente. O Jordão não estava aberto, o Jordão estava fechado. Foi a primeira prova, irmãos. Foi a primeira prova, igreja, que quando ele chegou na beira do Jordão, ele estava com a capa e falou: aonde está o Deus de Elias? E tocou o Jordão se abriu, e ele passou em terra seca. Não com seu companheiro Elias, mas sim cheio de poder, cheio de graça, cheio de ânimo. Ele foi vencedor. Ele já tinha recebido, ele viu que ele estava cheio de poder, estava cheio de graça. E você sabe quando você está com força, você sabe quando você está pronto para vencer, porque você sabe o que você está falando, o que você está fazendo. Aleluia. Amados irmãos, é gostoso quando nós vemos que esses homens que tiveram vitória, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram diferente. Eles agiram com a fé, eles agiram com firmeza. E se nós queremos ter vitória, temos que agir com firmeza. Se nós queremos ter vitória, temos que agir com prudência. Aleluia. Amados irmãos, já falando do profeta Eliseu, e ele queria porção, será que ele recebeu? Será que ele recebeu? Sim. A prova primeira foi quando ele colocou a capa, o Jordão se abriu. Mas podemos falar de um homem que ele, Naamã, ele tinha uma enfermidade, uma lepra, e ali o seu corpo estava ferido, e o seu corpo estava enfermo, a sua pele estava se desfazendo, e ele era um grande soldado, e ele foi falar com o profeta, para que o profeta o curasse. E foi através de um testemunho de uma menina: se ele for da minha terra, lá tem um homem de Deus, e se ele for lá, Deus o vai curar. E ele pegou uma carta e foi lá para falar com o profeta Eliseu. Chegando lá, o profeta Eliseu nem respondeu. Vê aí, nem foi o receber, só mandou um mensageiro. Falou: olha, fala para Naamã, para ele passar no Jordão e dar ali, 7 mergulhos, e ele vai ficar são. Naamã ficou nervoso, Naamã ficou chateado. Falou: olha, quantos rios que nós temos lá, rios mais de águas limpas, e agora ele me manda eu mergulhar 7 vezes no Jordão? Isso é uma afronta. E ele ficou nervoso, ele ficou chateado, e ele não queria fazer isso. Olha aí, será que às vezes não está acontecendo isso em nosso meio? Será que é mandado, é pedido nós fazer, nós buscar, nós clamar, e muitas vezes nós não estamos fazendo, né? Aí temos que vermos. Mas o que aconteceu? Aconteceu, meus amados, que um dos servos chegou para Naamã e falou: olha, Naamã, se o profeta tivesse te pedido para você fazer uma coisa difícil, você não faria? Faria. Então, o que ele te pediu é simples. Você viu aí, igreja? Parece que nós queremos fazer algo difícil, algo mais duro de fazer, e não é. E não precisa disso. Uma coisa simples que nós fazemos com o nosso coração, com a nossa alma, para o Senhor está pronto para receber. Simplesmente começar a orar pelas manhãs, pelas madrugadas. É fácil? Às vezes não, mas depois que a
Aí fica gostoso, fica até doce, fica prazeroso quando você começa a buscar o Senhor. No início não é fácil. Amados, Naamã entrou na água e ele mergulhou uma vez. Cada mergulho ele olhava para a sua pele, para seus braços e via que estava do mesmo jeito. Pelo primeiro mergulho, o segundo, o terceiro, estava do mesmo jeito. Mas quando foi no sétimo, ele olhou, ele estava são. Irmãos, o que nos mostra essa palavra? Que nós devemos fazermos a palavra de Deus completa, não pela metade, é com toda a nossa força, é conforme foi lido aqui no início, né? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E nesse versículo 9 que nós temos que buscar o Senhor com toda a força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Aleluia! É isso, irmãos, que faz a diferença daquele homem, daquela mulher que busca o Senhor com toda a força, com toda a alma. Aleluia! Então é gratificante quando nós olhamos para a vida dessas pessoas que deixaram exemplo, que foram exemplo, e basta nós copiarmos, basta nós zelarmos da palavra de Deus que já recebemos. Eliseu só falou, de longe, não precisou ele passar a mão. Naamã até se explicou, falou: eu achei que ele ia vir e que ele ia passar a mão e que ele ia colocar a mão, mas ele tinha recebido porção dobrada. Só a sua palavra resolveria o problema. Aleluia! Só a palavra de Eliseu resolveria o problema, porque ele tinha recebido graça, ele tinha recebido o poder dos céus. E você tem a mesma autoridade, você pode ter o mesmo poder, você pode ter o mesmo ânimo, basta você abrir a sua boca, o seu coração, a sua alma. Nem que o Senhor se assusta com o seu pedido, mas peça ao Senhor, seja amigo de Deus. Aleluia! Amado, me faz me lembrar aqui, quando o filho pródigo, ele foi para o seu pai pedir, ele chegou até e falou: pai, me dá a parte que me pertence da herança. E ele saiu pisando alto, como que nunca ia precisar de mais nada. Mas ele chegou no momento difícil da sua vida. E muitas vezes nós reconhecemos, irmãos, muitas vezes entramos em situações que só vamos perceber que estamos em problema porque estamos ali naquela situação difícil. Aquele jovem estava ali, já sendo escravo, trabalhando de porco, tratando de porcos, coisas que era imunda para o judeu. Mas ele estava naquela situação. E ele, nos diz a Bíblia que ele caiu em si e lembrou do seu pai. Olha aí, ele lembrou do seu pai e ele lembrou de como o seu pai tratava os seus funcionários. Ele falava: eu não quero ser nem filho de papai, eu sendo só funcionário já está bom. Olha, irmãos, muitas vezes entramos em situações de apuro, que nós poderíamos estar em situações melhor, mas por faltar diante de Deus, caímos em situações difíceis. Mas bom é quando o Espírito Santo nos faz lembrar da casa do Pai. Aí o que foi que ele fez? Olha o que ele fez. Ele estava tão difícil, estava tão complicado que ele teve que ensaiar. Ele até ensaiou
eu vou chegar para o meu pai e vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me faz-me como um dos seus funcionários. Ele pensou e colocou em seu coração, e ele levantou e partiu. Aquele jovem que saiu pisando alto, chegou cabisbaixo, mas o pai, com amor, foi e recebeu gostoso. Aleluia. Amada igreja, que o Senhor continua a falar em nossas vidas, continua a falar em nossos corações, e que nós continuamos prosseguindo, obedecendo a palavra de Deus, buscando a Deus, para que nós prossigamos sendo mais forte, sendo mais prudente, sendo mais abençoado, sendo cheio de poder, cheio de alegria, cheio de ânimo, porque o Senhor está para distribuir para a sua igreja as suas bênçãos, as suas maravilhas, o seu poder, a sua graça. Aleluia. Meus amados, eu não quero ir mais além, mas que essas palavras fiquem em nossos corações, sabendo que nós, buscando o Senhor, chamando o Senhor, Ele está pronto para responder às orações dos seus filhos, está pronto para responder à oração do seu povo. Que Deus continue nos abençoando, nos dando a sua graça, nos dando força, e que esta é a mensagem para o nosso coração. Que Deus continua abençoando cada vida, cada coração. E eu agradeço a oportunidade. Até o pastor falou: se você quiser fazer um apelo, faça o apelo. Quer orar pela igreja? Ora. Então vamos ficarmos de pé para nós orarmos a Deus neste momento. Vamos orarmos um pelo outro, e o Senhor está pronto para fazer milagres e maravilhas. E também nessa oportunidade, se tem alguém que está como o filho pródigo que saiu da casa e